Então, continuando essa nossa aula, sobre o final do já fizemos o exame físico, né, agora vamos para algumas orientações e aí então vamos, para o exame específico obstétrico. Então, o que nós, eh, temos que lembrar, né, é que além desse atendimento de enfermagem, da consulta de enfermagem e da consulta, médica, né, dependendo de como vai ser essa rotina, essa gestante ela deve ser encaminhada para atendimento odontológico, com fins de avaliação da questão, da sua saúde bucal e também, em algumas situações, para algumas intervenções. Lembrando também das ações educativas, depois eu vou apresentar um rol para vocês de orientações ou de assuntos que devem ser abordados nessas ações. Em algumas situações, as visitas domiciliares, né, dependendo da situação, dependendo, de alguma avaliação que possa ser feita e que, apresente então essa necessidade, e a referência para serviços especializados também, isso em decorrência do que foi levantado lá na anamnese e no exame físico. Algumas situações elas têm que ser identificadas visando a redução, então, dos riscos pré-natais, situações, que vão precisar, então, que vão se apresentar como riscos potenciais para esse período e que devem ser prontamente identificadas. Quais são, então, essas situações? Então, elas vão ser, identificadas a partir de sinais e sintomas. Febre acima de 38,5, cefaleia intensa, tonteira ou tontura, né, visão embaçada ou dupla e aquelas manchinhas na frente dos olhos, né, podem ser moscas volantes ou mesmo manchas, né, que a paciente vai referir então como um sintoma. Dores e cólica abdominais, né, então que também precisam ser observadas, dor epigástrica, vômitos repetidos, ausência ou redução marcante dos movimentos fetais, manchas de sangue ou sangramento vaginal, afluência ou eliminação constante de líquido pela vagina, que a gente já conversou, né, sobre a importância de identificar se é líquido mesmo, vaginal, né, que pode ser líquido amniótico, ou então é urina, né, que ela está confundindo ali com o líquido, vaginal. Dor ao urinar, ou então redução do volume urinário, edema das extremidades e da face, que a gente já viu lá pela avaliação, e cãibras musculares e convulsões. Então, todas essas situações aqui, né, elas são consideradas riscos, né, e aí então tem que ser melhor averiguada, investigada para prevenir riscos. E agora, então, vamos para o exame específico, que são exames que são feitos só na gestante, né, porque, vai avaliar o conteúdo uterino, vai o crescimento, tudo isso. Então aqui nós temos, né, 4 exames, né, que fazem parte desse exame específico. Que o ideal, desculpa, é que ele seja feito nessa sequência. Então, primeiro a palpação obstétrica, daí a medida da avaliação da altura uterina, daí a ausculta do BCF e o registro dos movimentos fetais. Então, vamos lá. Vamos começar então pela palpação obstétrica. A palpação obstétrica, ela tem como desculpe, aqui a idade, né, gestacional para averiguação delas. Então, você não vai conseguir, se a gestante, chegou lá para a primeira consulta muito antecipadamente, né, não tenho muito antecipadamente, assim, de excesso, mas assim, ó, se ela chega lá com uma idade gestacional muito baixa, então, muitas vezes você não vai conseguir fazer esses exames já na primeira consulta. Aqui ele está
tá colocado ali primeira consulta, mas nós temos que considerar que em algumas situações, né, de idade gestacional, isso não será possível, por isso que ali do lado, então, né, de cada um desses exames, tem ali a idade mínima gestacional para conseguir fazer esses exames. Então vocês vejam que tanto a palpação, obstétrica, quanto a altura uterina e a ausculta do BCF, vai precisar pelo menos 12 semanas gestacionais para conseguir então fazer isso. E o registro dos movimentos fetais, ele é feito a partir de 18 semanas, né, lembrando que sempre na multípara ele vai aparecer, antes, né, ela vai referir antes os movimentos fetais, e na primípara, às vezes, só a partir de 20 semanas, né, isso varia bastante, mas é a partir de 18 semanas. Então, agora vamos lá. Então, a palpação obstétrica. Então, esse é um exame que é realizado para identificar a situação do feto e a apresentação, certo? Então, são duas verificações diferentes e que a gente já vai ver, então, como é que é feito e o que que se apresenta. O importante é lembrar, e esse é um termo muito usado, então tem que conhecer, né, que o exame para verificar a situação e apresentação fetal chama-se manobra de Leopold, certo? Então está aqui, né, o desenho dos 4 tempos que consistem na manobra de Leopold. Certo? Então, ele é um método palpatório, vai ser feito então com as mãos do examinador, certo? Em 4 tempos, certo? Então, nós vamos agora descrever cada um desses tempos. Então, no primeiro tempo, tem que ser delimitado o fundo do útero, certo? Com a borda de ambas as mãos para reconhecer a parte fetal que ocupa. Então, tá aqui, ó, o primeiro tempo. Então, você vai colocar as 2 mãos no fundo do útero, lembrando, né, que o fundo do útero é a parte do útero que está lá mais acima, lá perto das mamas, dependendo, né, da altura uterina. Mas então, só uma revisãozinha aqui então de anatomia, né. Nós temos o colo do útero, que é a parte mais que está mais lá, perto da vagina. Daí nós temos o istmo, que seria o pescoço do útero, daí nós temos o corpo do útero e o fundo é a parte bem de cima, né, do útero. Então, você vai colocar as 2 mãos lá no fundo do útero para ver o quê? Para observar qual é a parte do feto que está ocupando esse fundo do útero. Bem, gente, eu acho que eu já falei numa outra aula, né? Vou reforçar agora. Eu vou apresentar para vocês a técnica, né, lá na aula prática que vocês tiverem lá no estágio, vocês vão ter a oportunidade de fazer esses exames, só que é assim, não é na primeira vez, não é talvez nem na quarta vez que você vai conseguir dizer: "Ah, está aqui, aqui está a cabecinha do bebê", ou "Aqui estão as nádegas", não. Então, isso é uma coisa que com o tempo, né, você vai adquirindo essa habilidade. Agora tem que ter esse conhecimento teórico, né, até para você saber como fazer e poder, até identificar, né, ir com o tempo identificando aquilo que você está observando. Mas então, de novo, no primeiro tempo, você vai apalpar o fundo do útero, né, claro, sobre o abdômen da mãe, né, você vai colocar as mãos e aí sob, né, a parede abdominal, da mulher, você vai encontrar o fundo do útero e aí tentar identificar embaixo, né, da parede do útero, qual é a parte fetal que está se que você consegue identificar, certo? Então, nesse caso aqui, dessa figura aqui, nós temos o quê? Nós temos as nádegas do bebê ali, certo? Então, esse é o primeiro tempo, e aqui nós já podemos identificar, né, que ele está com a cabecinha para baixo, ok? No segundo tempo, você vai deslizar as mãos do fundo do útero, vai
para baixo, procurando sentir, né, aonde está o dorso e aonde estão as pequenas partes. O que que a gente considera como pequenas partes? Os membros, né, membros superiores e membros inferiores. Então, o que que nós observamos aqui? Que, né, já vimos aqui então que as nádegas estão lá no fundo do útero, então deslizou aqui, ó, as mãos, e nesse caso, então, o que que se observa? Que nesse lado aqui, ó, nós temos uma parte mais contínua. Você vem com os dedos, né, com as mãos, você vem tentando palpar para ver qual é a o que que você consegue identificar ali abaixo? E aí você nesse caso, vai ser observado que de um lado, né, da tua mão direita, você tem você tem um objeto lá dentro mais contínuo, então, que seria o dorso do feto. E no outro lado, né, na tua mão esquerda, você observa mais irregularidades. Então, com isso dá para constatar que você tem o dorso aqui, né, sob a tua mão direita, e sob a tua mão esquerda, sob, né, embaixo, você vai ter os membros, né, do feto, que seriam as pequenas partes, ok? Então, esse seria o segundo tempo da manobra. No terceiro tempo, você vai explorar a mobilidade do polo que se apresenta no estreito superior pélvico, certo? Então, esse polo, aqui no caso, ele é um polo cefálico. Por quê? Porque nesse caso nós já vimos que nós temos lá as nádegas, né? Aqui em cima no colo do útero, então o contrário das nádegas é o polo cefálico. Mas, se esse feto estivesse com uma apresentação pélvica, ele poderia estar aqui com as nádegas, e aqui então você poderia ter observado a cabecinha dele, na palpação do primeiro tempo. Então, aqui você teria o polo pélvico, certo? Então, isso é para identificar, né, concluir mesmo, que ele está com uma apresentação ou cefálica, como é o caso aqui, ou então poderia estar pélvico. Esse é o terceiro tempo, então, da palpação. Opa. E no quarto tempo, a situação fetal, tá? A situação, então, seria, desculpe, para comprovar, então, se é mesmo, então, cefálico ou pélvico, certo? E aqui também para ver se ele está. Nós vamos ver depois que a situação ela pode ser três situações. Ele pode estar cefálico, como é esse caso aqui, desculpe, a situação, ele pode estar longitudinal, pode estar transverso ou pode estar oblíquo, certo? Então, só para a gente entender aqui que nós temos duas coisas, né? Eu vou colocar coisas porque eu não quero misturar a palavra situação. Então, nós temos duas posições, desculpe, diferentes. Então, nós podemos ter a situação e a apresentação. Então, no caso, quando for a situação, o feto pode estar em situação longitudinal, transversa ou oblíqua. Longitudinal é quando ele estiver comprido para baixo, certo? Então, longitudinal. Ele pode estar transverso quando ele estiver atravessado, e oblíquo quando ele estiver nem longitudinal nem transverso. Então, isso é a situação. A apresentação é qual parte do corpo que está lá na parte lá do mais perto do colo do útero. Então, nós podemos ter uma apresentação. Então, é qual polo do corpo está se apresentando, né, do feto. Então, nós podemos ter uma apresentação cefálica, quando o que nós temos lá
na parte, mais de baixo, tiver a cabecinha do bebê, então seria uma apresentação cefálica. Se ele está sentado, né, e o que estiver aparecendo lá, o que estiver mais para baixo for as nádegas, nós dizemos que é uma apresentação pélvica. Nós podemos ainda ter uma apresentação córnica, quando é tipo assim, o ombro, quando for oblíquo, né? Então, o ombro, a parte aqui, geralmente é o ombro, a parte mais aqui do tórax. E ainda nós podemos ter uma apresentação podálica, quando a criança está de pé. Então, quando são os pés, ou então quando ela está lá com os bracinhos, daí vai ser uma apresentação, mas também é chamada podálica quando são membros superiores ou inferiores. Então, esses são os 4 tipos de apresentação. Quando vocês estiverem estudando com a professora Andréia o trabalho de parto, ela vai voltar nessa explicação. Então, situação e apresentação. De novo, situação longitudinal, transversa ou oblíqua. Apresentação cefálica, pélvica, podálica, né, que é os membros superiores ou inferiores, e córnica quando é, então, o ombro, ok? Então vamos lá. Isso que eu estava mostrando para vocês. Então, aqui nós temos as situações, ó. Situação longitudinal, aqui é uma situação longitudinal com apresentação cefálica, mas poderia ser longitudinal, ó, de comprido, e o bebê está ao contrário, estar a nádega para baixo e o polo cefálico para cima, certo? Então, também pode acontecer. Aqui nós temos uma situação transversa, então vejam que o feto está atravessado aqui, e aqui nós temos uma situação oblíqua, certo? Então, não é nem a cabeça, não é nem as nádegas, certo? Então, aqui lembrando, então, que as situações que podem ser encontradas são a longitudinal, que ela pode ser cefálica, como é o caso dessa aqui, pélvica, que seria o contrário, né? As nádegas estariam aqui, ou então podálica, como eu falei anteriormente, a criança está ou de pé, que daí o que vai ter são as pernas para baixo, ou então ela está virada para baixo, né? E aí então os bracinhos lá que vão se apresentar primeiro. Na transversa, vai ser aquela apresentação córmica que eu falei para vocês, que vai estar o ombro geralmente se apresentando, né? E na oblíqua, que daí depende de quanto que está oblíquo, daí nós vamos ter uma apresentação. Então, aqui de novo, né, a situação, a apresentação, desculpe, aqui é uma apresentação cefálica, né, numa situação longitudinal. Aqui de novo, uma situação longitudinal com apresentação pélvica. Aqui, uma situação córmica, né, com uma apresentação aqui, desculpa, aqui uma situação transversa com uma apresentação córmica, e aqui uma situação longitudinal com uma apresentação podálica. Então, estão aqui os pezinhos do bebê, certo? Aqui uma observação bem importante, que quando nós temos uma situação transversa, né, que a criança está atravessada, isso reduz a medida da altura uterina. Por quê? Porque o útero não vai subir tanto, ele vai ficar mais alargado. E isso, né, quando a gente já vai ver em seguida a altura uterina, isso pode falsear, né, o resultado, do tipo assim, a altura uterina, ela mostra, né, o crescimento do útero, e que a gente consegue, então, também estabelecer uma relação
com a idade gestacional. Nesse caso, né, quando a situação está transversa, nós vamos ter então uma altura uterina um pouco menor. Então isso depois vai ser relacionado, né, vai ser, também verificado pela ultrassonografia. Então tem que cuidar um pouco, né, com essas relações, porque senão vai dar uma falsa ideia de que o feto não está crescendo, só que ele está crescendo e o problema é que a situação então é transversa. Então, por isso que todos esses resultados, eles têm que estar correlacionados, certo? Aqui lembrando que as apresentações mais comuns, né, são essa aqui, a cefálica e a pélvica, tá? A córmica e a podálica não são tão comuns. Então vamos para outro exame, né, bem importante, esse tem que ser feito também em todas as consultas, né, a partir do momento que você já consegue ali das 12 semanas, que você já consegue identificar no abdômen da mãe, o fundo do útero, então vai ser feita a medida da altura uterina. Para isso vai precisar de uma fita métrica aquelas de costureira, certo? O ideal, né, na hora que você vai preparar o consultório para fazer o exame, obstétrico, que você, porque a fita métrica ela tem 1,5 m de comprimento, né, geralmente. Então que enrole essa fita e deixe ela no máximo com 50, 60 centímetros solto, e o resto você deixa enrolado e deixa, preso esse rolinho com uma fita adesiva. Por quê? Porque se você deixa ela solta, muito comprida, às vezes atrapalha. Então você vai utilizar só, né, no máximo até 30 e poucos centímetros, por isso que você não precisa ter todo 1,5 m ali à tua disposição. Bem, então essa fita, né, tem que estar ali à disposição. Então para que a gente utiliza, né, essa medida? Para acompanhar o crescimento fetal, porque conforme o feto vai crescendo, essa altura uterina vai aumentando. Lá no final da gestação, com, a a com o baixamento da altura uterina, né, ele vai baixar a altura uterina, porque o feto vai se encaixar na sínfise púbica já se preparando para o nascimento. Então, daí a gente sabe que vai ter uma diminuição dessa altura uterina. Mas, né, na maior parte da gestação, essa altura uterina, então, ela vai aumentar. Essa medida da altura uterina, ela ajuda também na detecção de alterações, como do tipo assim, parou de aumentar a altura uterina, então a gente já sabe. Será então que essa criança, esse feto, está em posição em situação transversa? Ou será que tem alguma outra situação que está fazendo com que ele não tenha crescido? Daí você vai associar com o quê? Com o BCF, você vai associar com o peso materno, né? Então, são vários parâmetros que vão ser verificados em conjunto, ok? Também com a mobilidade fetal, então são vários mesmo exames que vão estar correlacionados. Então, como que você vai fazer essa medida? Já vou descrever, só que só para lembrar, né, que então, o resultado dessa medida, da altura uterina, ele vai ser relacionado com a semana de gestação, certo? E aí você vai usar como parâmetro essa esse gráfico que deveria ter no prontuário da paciente e tem na caderneta de gestante, então, da paciente. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui nesse, eixo a altura uterina e nesse outro eixo aqui nós temos as semanas gestacionais. Então você veja que aqui aparece a partir então da 13ª semana. Então nós temos aqui os 2 percentis, né, o percentil 10 e o percentil 90,
que, não sei se alguém já explicou para vocês, né, esses percentis, eles foram construídos, né, essas curvas, né, então, essa curva aqui é referente ao percentil 10 e essa curva aqui ao percentil 90. Então, os percentis, eles são determinados numa medida, de normalidade de verificação de muitas gestantes, né, então os percentis tem percentil para peso, tem percentil para altura uterina, então, é verificado, nesse caso aqui, então, de altura uterina de uma série de mulheres, né, e é colocado, então, em ordem, crescente, né, a altura uterina dessas gestantes, então, para cada semana, então, são, verificadas um número de gestantes, e aí, então, depois é feito uma verificação, então, da normalidade, né, do que aparece, né, de altura uterina nessas gestantes. E aí, então, se considera normal o que estiver entre 10 e 90. Então, isso aqui é pela frequência, né, das gestantes examinadas, né, da altura uterina das gestantes examinadas. Então, se chega, então, a esses parâmetros. Então, o ideal é que a altura uterina esteja dentro deste, eh, desse espaço aqui, né, dentro desses parâmetros aqui, entre o 10 e o 90. Então, significa que, a grande maioria das gestantes, né, está com altura uterina normal dentro desses parâmetros aqui, certo? Então, como é que a gente verifica a altura uterina, certo? Então, já falei que é usado uma fita métrica, tá? E aí, você já fez a manobra de Leopoldo, então você já delimitou o fundo uterino, né? Então, você vai lá e identifica onde que está o fundo uterino. E aí, outra coisa que tem que identificar é a borda superior da sínfise púbica. Por quê? Porque você vai fixar o zero da fita métrica lá na sínfise púbica, na parte superior da sínfise púbica, e aí você vai esticar a fita até encontrar o fundo do útero, certo? E você vai passar essa fita pela linha mediana do abdômen, né? Vai passar por cima da cicatriz umbilical da gestante, certo? Então, e essa medida é que vai ser a medida da altura uterina, nunca esquecendo, né, de pedir para que a gestante esteja com a bexiga vazia. Por quê? Porque a bexiga cheia, ela vai, dar uma influência de pode dar uma influência de até 3 centímetros nessa altura uterina. Por quê? Porque ela comprime o abdômen, e aí o abdômen, comprime, desculpe, o útero, e isso vai deslocar, então, essa altura uterina. Então, como eu falo, aqui eu tenho, né, a técnica, já vou voltar ali para a gente, passar passo a passo essa técnica de novo, mas então aqui, ó, aqui nós temos a sínfise púbica, aqui está o zero da fita métrica, e aí então você vai fixar com uma mão, né, o zero aqui na sínfise púbica, e aí você vai esticar a fita, né, até que você delimite o fundo do útero, né? Então, aqui estão os seios nas mamas da mulher, então aqui você vai delimitar o fundo do útero, e até ali, então, vai com a tua mão você vai delimitar aonde chegou no fundo do útero. Então vamos lá, o que que eu tinha falado, né, repetir algumas coisas e as outras vamos falar. Então, a gestante deve estar em decúbito dorsal, com o abdômen descoberto, né, você vai erguer o vestido dela, a blusa dela, para que você consiga fazer essa delimitação corretamente. Então, vai delimitar a borda superior da sínfise púbica e o fundo uterino, porque a medida vai ser feita desde a sínfise púbica até o fundo uterino. Fixar a extremidade inicial da fita, né, o zero da fita métrica na borda superior da sínfise púbica, com uma das mãos se segura e vai passar a fita entre os dedos indicador e o médio até encontrar então o fundo do útero.
Deslizar a fita métrica entre os 2 dedos, né, o indicador e o médio, até alcançar o fundo do útero, já falei. Proceder à leitura, né, quantos centímetros você encontrou ali, e vai anotar no cartão da gestante e vai marcar esse ponto naquela curva que a gente já viu. Então, aqui, ó, e daí você vai a cada consulta, né, fazer essa marcação e vai ligar os pontos. Então, o ideal, né, é que ela esteja, como eu já falei, entre os percentis 10 e 90 e que ele seja sempre essa curva ascendente, né, que ela sempre vá crescendo. Não tem como diminuir a altura uterina, claro, a não ser que tenha uma intercorrência e esse feto pare de crescer, ele vai ficar reto ou ele pode até ter uma involução, dependendo da situação, certo? Eh, Aqui uma atenção, né, então, traçados iniciais abaixo ou acima dos percentis 10 ou 90, então abaixo do 10 ou acima do 90, devem ser medidos novamente em 15 dias, para então, fazer de novo uma correlação com a idade gestacional, aquela que está prevista, né, pela data da última menstruação ou então pela ultrassonografia, se já foi feita, tá? Então nós temos que então descartar erros da idade gestacional. Primeira coisa é descartar o erro da idade gestacional. E se tiver certeza da idade gestacional, então tem que ficar preocupado, porque pode ter algum risco aí para o feto, né? Essa altura uterina é muito alta ou muito baixa. Nas avaliações subsequentes, traçados persistentemente acima ou abaixo, dos percentis que eu já indiquei, né, então pode indicar provável erro da idade gestacional ou então, alguma outra situação que coloque a gestação em risco. Então isso tem que ser discutido com o médico, correlacionar com um ultrassom. Se ela já fez ultrassom, então tem que ver o resultado do ultrassom. Se ela não fez, eu acho que acho não, é o caso para ser pedido, então, o quanto antes, um ultrassom. Então, se a inclinação for diferente, encaminhar, então, para uma consulta obstétrica, então, tipo assim, se só a enfermeira está fazendo essa consulta, encaminhar para o médico, né? Se o médico da unidade básica lá, se ele, e daí conversarem os dois sobre isso. E eles vão discutir os dois, o enfermeiro e o médico, da necessidade de uma consulta, então, com o obstetra para confirmar algum problema. Vamos partir para outro exame muito importante, que também vai ser relacionado aos outros, que é a ausculta dos batimentos cardiofetais. Então, aqui, ó, você tem duas possibilidades, né, de para fazer essa ausculta. O sonar, né, que é um aparelhinho que deve ter lá na unidade básica de saúde. Ele é um aparelho, fácil de ser manuseado, né, ele não é caro. E esse aqui é um sonar portátil, certo? Portátil por quê? Porque ele é usado pilhas, né, então ele não precisa estar ligado à energia. É de fácil manuseio, né, você pode carregar para lá e para cá. Tem também um outro sonar, que é um sonar que a gente chama de mesa, que ele também é muito fácil de ser utilizado, só que ele precisa de uma energia, precisa de energia lá na tomada, certo? Essa é a única diferença, certo? Então ele já não é tão fácil de ir de um lugar para o outro, mas tendo uma fonte lá, de energia, ele pode também ser utilizado. E esse aqui é o sonar o sonar de Pinard, né, o estetoscópio de Pinard, que ele não precisa de energia, né, então a o examinador, né, aqui tá a foto. Então, o examinador coloca o ouvido, né, nessa parte aqui do sonar, e essa outra parte, então, ele vai posicionar no abdômen da mulher,
certo? E aí, então, nesse caso aqui, o som vai ser amplificado, né, pelo aparelho, e aqui, então, o som vai ser ouvido apenas pelo examinador. Então vamos lá. Quais são os objetivos, então, da ausculta dos batimentos cardiofetais, né. Então aqui nós vamos escutar, né, ressaltando ali, ó, batimentos do coração do feto. Então a primeira coisa que nós temos que cuidar é para não confundir com o batimento do cardíaco da mãe, porque dependendo, principalmente no caso de usar um sonar, eh, você vai colocar o transdutor e você pode encontrar o batimento da mãe, certo? E aí como é que a gente identifica? A diferença é dada pela frequência. Então, que você vai encontrar como resultado da mãe? 60 ou 70, né, batimentos por minuto. E no caso do batimento cardiofetal, vai ser de 120 a 160. Então, já aí você pode estabelecer a diferença, certo? Então, qual o objetivo, né, então? A cada consulta deve ser feito em todas as consultas, a partir, né, de 12 semanas, vai ser identificado, então, primeiro, se está presente esse batimento cardiofetal. Daí, o ritmo, a frequência e a normalidade. Então, para isso, você precisa de pelo menos 1 minuto de verificação, certo? Não tem nada de: "Ah, eu vou verificar aqui 15 segundos, daí eu multiplico por 4". Não. Então, você tem que observar em 1 minuto, porque assim vai ser possível, então, verificar o ritmo e a normalidade. Claro que além da frequência, você vai contar lá, daí quantos batimentos por minuto. Quando a gente está ainda, né, aprendendo, quando a gente está lá na aula prática, né, às vezes vai ser preciso fazer mais uma vez, mais 2, mais 3 vezes, até ter certeza, não tem problema nenhum. Quando você está com o sonar, a gestante vai adorar, porque ela vai ficar escutando, então, o batimento do seu feto. E aí a gente recomenda, quando tem lá o pai, um acompanhante, né, deixar eles curtir mesmo, certo? Porque é muito gostoso. É um momento, assim, que a gestante ou a família, se estiver ali, vai se, conectar, é através do BCF que eles vão se conectar com o bebê, com o feto. Então, qual a técnica, né? Então, de novo, a gestante em decúbito dorsal, com o abdômen descoberto, e aí você já fez a manobra de Leopold, certo? Então, você já sabe, você já identificou o dorso fetal. Né, se está à direita, se está à esquerda, por quê? Porque você vai posicionar o transdutor, né, ou o pinar, em cima do dorso fetal. Outra situação, se você já sabe se essa apresentação ela está cefálica ou pélvica, então você também já pode imaginar, se está mais para cima ou está mais para baixo, né, o coraçãozinho. Claro que é uma aproximação, certo? Hã, Se você está com alguma dificuldade para identificar, né, o dorso fetal, pergunte também para a gestante de que lado que está mexendo mais o bebê. Por quê? Porque, ela vai sentir um movimento maior aonde estiverem os membros, né, porque a criança geralmente o feto vai mexer mais claro, com as pernas e com os braços. Então se ela diz: "Ah, mexe mais na esquerda", você vai posicionar mais para a direita, que o dorso vai estar ao contrário, certo? E aí, então, você precisa ter relógio, né, então, você vai para lá para a aula prática, já levem, tá, um relógio de pulso, o ideal, né, e que tenha botão ponteiro de segundos. Por quê? Porque você vai contar, então, por 1 minuto, e aí você só vai conseguir isso se o teu relógio tiver ponteiro de segundos. Então, você identifica lá o início, e aí você vai contar, né, quantos,
quantos batimentos você consegue ouvir, certo? Então você vai observar a frequência e também o ritmo desses batimentos. Vai registrar esses batimentos, né, o resultado na ficha e no cartão, certo? E vai avaliar os resultados também do que você observou. Então, aqui nós temos, né, um examinador, um desenho, o examinador usando um estetoscópio de Pinard. A mesma coisa, vocês estão vendo aqui, ó, que essa examinadora está olhando aqui para o relógio de pulso, porque ela está contando em 1 minuto qual é a frequência dos batimentos cardiofetais. E aqui mostrando que isso também pode ser feito, então, com o sonar. Quando eu falo no transdutor, o transdutor é essa peça aqui, né? Porque essa peça, então, ela vai ser colocada quando você vai usar o sonar. Ah, eu esqueci de falar. Você vai usar um gel, né? Aquele mesmo gel que usa para fazer quando vai posicionar os eletrodos para eletrocardiograma, é um gel que ele ajuda, então, a lubrificar aqui no caso aqui, o abdômen, né? E ele vai ajudar, então, na transmissão desse som, certo? É o mesmo gel que usa para eletrocardiograma, para ultrassonografia, certo? É, e ele deve estar lá, então também já preparado no consultório, certo? Para ser utilizado. Não pode posicionar a mulher, daí descobre que não tem o gel, corre na outra sala buscar, né? Não combina. Então, você tem, quando vai fazer esses exames, tem que estar tudo lá preparado na bancada. Alguns lembretes aqui, né? Então, você já pode estar lá fazendo esse exame numa gestante já que está com 30 e poucas semanas de gestação, então ela já pode ter algumas contrações uterinas, principalmente aquelas contrações de treinamento, que a gente chama de contrações de Braxton Hicks. Então, lembrar que depois de uma contração, o, ou então depois que a criança se mexe, né, que ela tem uma movimentação, ou se você faz um estímulo mecânico sobre o útero, pode ter um aumento na frequência cardíaca, certo? Esse aumento é um aumento transitório, inclusive ele é um sinal de boa vitalidade. Então, o feto está respondendo ao estímulo. Agora, uma desaceleração ou a alteração da frequência é, é, uma desaceleração ou a não alteração da frequência cardíaca num desses eventos que eu falei, né, com movimentação, com contração, então daí é um sinal de alerta, né? Então, o aumento é uma coisa esperada, agora a desaceleração é um sinal de alerta. E aí, então, tem que ser aplicada uma metodologia para avaliação da vitalidade fetal, para ver se esse feto está com uma boa vitalidade. Então, o ideal é referir a gestante para um nível de maior complexidade. Então, como eu falei, se você está lá na unidade básica de saúde, né? Então, você é a enfermeira que observou isso. Você vai ter uma complementação do atendimento médico, ele vai fazer verificar tudo isso também, e aí em consenso vocês podem então, referir essa gestante para consulta obstétrica, né, com o obstetra mesmo, se vocês acharem necessário. E aí o obstetra também pode fazer isso se ele, chega mesmo à conclusão de que tem alguma situação que não está ideal, ele pode inclusive mandar para uma outra um outro nível de maior complexidade. Outro exame, que é um exame também específico, tá? É a avaliação da dinâmica uterina, tá? Então, para ver se está tendo contrações ou não, então, por isso que a dinâmica uterina é como que o útero está se comportando. Então, vai ser avaliado, então, a frequência e a intensidade das contrações. Isso é feito se a gestante diz: "Ah, eu sinto às vezes que endurece a minha barriga". Então você vai ser observado se isso está acontecendo, né, ali no momento da consulta. Então, demora um pouco mais, porque olha o que diz a técnica. Você vai posicionar a paciente em decúbito lateral esquerdo,
tá? E aí tem que ter um tempo de mais ou menos uns 10 minutos para você ver qual vai ser então essa dinâmica, certo? Então você vai colocar a mão sobre o fundo do útero da gestante, certo? E aí você vai ver qual é o que que você sente no começo para ver se tem o quê? Se tem um endurecimento. Então, como é que você vai saber que iniciou uma contração? Porque você vai observar que o fundo desse útero vai enrijecer. Certo? Então, a partir do momento que você notou que ele ficou mais rígido, você vai anotar, e de novo, então, o relógio ali. Então, você vai ver, opa, enrijeceu, certo? E aí, então, você vai ver por quanto tempo que ele ficou mais rígido. Então, a gente diz que isso é a duração. 10 minutos, por quê? Porque o ideal é você ver em 10 minutos quantas vezes isso vai acontecer. Então, aí você vai ter a frequência desse enrijecimento em 10 minutos e a duração de cada enrijecimento. Então, a gente vai dizer que isso é uma contração. Então, se nós tivermos, né, se a gestante apresentar 3 contrações em 10 minutos e essas contrações durarem mais do que 20 segundos, ela precisa ser avaliada na maternidade. Por quê? Porque isso está sugerindo um trabalho de parto. Agora, se ela tiver uma frequência, né, esse enrijecimento não tiver 3 em 10 minutos e com duração menor, então a gente considera isso uma contração de treinamento chamado de contração de Braxton Hicks. Então, por isso que tem que ter dedicação, assim, você tem que dedicar um tempo para fazer essa avaliação da dinâmica uterina. Aproveitando aqui para falar de uma manobra chamada manobra de Giordano, que vai apresentar um possível sinal, que é o sinal de Giordano. Esse sinal, ele faz parte ainda do exame físico, né? Mas é uma situação para a gente avaliar dores que a gestante pode referir na parte lombar, certo? Então, ela vai estar sentada, né? A posição é ela sentada e inclinada para frente. E aí o examinador vai fazer uma percussão com a borda ulnar da mão, né? Que é essa parte aqui do dedinho. Então, vai fazer uma percussão na região lombar da paciente, mais ou menos na altura dos rins, né? Da loja renal é onde se localizam os rins. Então, se essa manobra evidenciar uma dor persistente, então a gente diz que o sinal de Giordano é positivo, e isso indica uma probabilidade de doença renal, né? Nós vimos já falamos sobre a importância da identificação de infecções urinárias, né? Inclusive, né, o mais importante é quando tiver uma bacteriúria assintomática, então, que ela não tenha dor para urinar, então, tem que ser feito nesse caso, então, essa manobra, né, para descartar alguma complicação renal, né? Então, 30% eh, das gestantes desenvolvem cistite e mais do que 50% podem desenvolver pielonefrite. Por isso que é bem importante essa manobra, porque ela vai, então, identificar uma possível pielonefrite. Bem, hã, deixa eu só falar mais um pouquinho aqui, ó, na avaliação da dinâmica uterina, e que não apareceu aqui e que tem que ser agorinha há pouco eu falei sobre a identificação da da quando a gente fala da Prova dinâmica né? uterina, eh,
Nós temos que identificar a vitalidade fetal. E essa vitalidade fetal, ela vai ser identificada pelos movimentos fetais. Então, o que que se espera? A mulher vai dizer assim: "Ai, mas o meu bebê não está mexendo muito", né. Então você vai pedir para ela identificar quantas vezes, né, ela sente os movimentos fetais, em quais horários, porque às vezes não é que o bebê não mexe, ela não está sentindo, certo? Então pedir para ela ficar em repouso, bem tranquila, fazendo uma respiração um pouco mais profunda, né, e que daí ela vai ter muito mais condições de identificar isso. Agora, se ela diz que não, 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 então o que que a gente faz? A gente, lá na hora do exame, a gente geralmente já na manobra de Leopold, a gente já acaba mexendo, estimulando o feto, e aí então a gente vai sentir essa movimentação. E também daí na hora de verificar o BCF, a gente já tranquiliza ela, né, que ó, tá aqui, ele tem o BCF, talvez você que não esteja, percebendo, certo? Mas se não, a gente pode fazer estímulos, né, mecânicos no abdômen da mãe para fazer a criança, o feto, se movimentar. Existem também técnicas como uma corneta, certo? Que se coloca sobre o abdômen da mãe, e aí então se produz um som, certo? Para estimular o movimento fetal, mas que também pode ser feito com estímulos mecânicos. Só para a gente falar aí sobre então a avaliação da movimentação fetal. Bem, para terminar, então, vamos falar da avaliação pélvica. Eu já tinha falado antes, né, em algumas situações, que o toque do colo, né, ele é cada vez mais, evitado, né, se percebe, né, se constata que não é tão necessário, e aí então, a própria avaliação pélvica, ela vai ser sempre secundária a uma boa anamnese, certo? Então, se, a gestante, né, se a gente vê na anamnese e aí nas queixas dela que é necessário, então essa pelve vai ser avaliada, tá. E aí, até se vai usar espéculo ou não, vai depender de uma primeira avaliação, certo. Vai ser necessário, se não tem problema nenhum usar um espéculo. Então, a gestante vai ficar em decúbito dorsal, em posição ginecológica, e com isso a parte da genitália externa vai ser exposta, certo? E aí sempre usar aquele foco de luz, aquela luz auxiliar, né, aquela lâmpada auxiliar, para visualizar melhor, então, essa genitália externa e a interna também, tá? Lembrando então, que a influência dos hormônios lá gestacionais vão modificar a mucosa, né, que ela vai ficar, mais edemaciada, né, com uma coloração violácea, que nós já vimos que é o sinal de Jacques-Mier. E aí, então, quando for fazer a avaliação dos genitais externos, então, dar atenção para a presença de possíveis tumores, observar qual é o tipo de fluxo vaginal, né, a cor, da densidade, né, e aí também para fazer diferenciação se tem muco, se tem um líquido, né, para identificar até às vezes um possível, saída de líquido amniótico ou até de uma infecção. E aí, então, para poder solicitar outros exames, que podem ser desde um exame de secreção vaginal, para identificar que muco que é aquele, se ele tem odor fétido, então vai sugerir uma infecção, ou até, se você acha que então, é um líquido amniótico, às vezes uma ultrassom para ver, como é que está o volume de líquido amniótico. Identificar a vulvovaginites, prolapso genital, que pode acontecer, Bartolinite, que é a infecção das glândulas de Bartolini, que estão ali em volta, que tem uma função também de
hidratar, né, tem uma secreção que é importante, rotura de períneo, que pode acontecer em grandes multíparas, né, incontinência urinária e perda do líquido via vaginal, que eu já falei para vocês, né, que tem que ser identificado para ver se não tem uma bolsa rota, né, que é o rompimento da bolsa amniótica, perda de tampão mucoso, sangramento, tá? Ou qualquer outra alteração que esteja de acordo com a queixa da mulher. Então, essa é a importância, né, do exame genital externo. Na região anal, que vai estar também exposta ali, né, nessa posição, atentar para a ocorrência de hemorroidas lá, né, na região anal e de varizes. Então, o toque vaginal, certo? Então, de novo, não deve ser usado rotineiramente na avaliação de uma gestante. Só mesmo usar quando? Suspeita de trabalho de parto. Então, primeiro, daí vai ser feito a avaliação da dinâmica uterina e se tiver uma situação daquelas positivas, né? Então, 3 contrações em 10 minutos, com duração de mais de 20 segundos, pode então ser feito o toque vaginal para ver se tem dilatação, certo? E quando, né, for fazer esse toque, então, o que que vai ser observado? Se ele é permeável, se tem presença de septos, as características, né, então, dilatação, espessura, esvaecimento, centralização, altura, que é o plano de Deli, que vai ver o quanto que está, a altura do polo que de apresentação, né, se é cefálico, se é pélvico, em relação ao colo do útero, mas isso a professora Andreia vai explicar para vocês lá no trabalho de parto. Mas eu já adianto, o plano de Deli é quando o bebê, né, o quanto que ele já desceu lá e que isso vai ter relação com a proximidade, então, do parto. Pelo toque confirmam-se a apresentação, então você pode ver lá se a apresentação, então, tá cefálica, pélvica, podálica, tá? E também as verificações, as condições da bacia. Então, nessa parte é isso, daqui a pouco a gente continua com outros assuntos. Vamos para as queixas na próxima parte da aula.